Falar sobre a fé é algo que move corações. O mundo inteiro arroga ter fé, mas será que a fé está depositada no lugar certo? Será que você crê que Cristo é o suficiente? Que as Sagradas Escrituras é suficiente? Que a graça é suficiente? Pense que nós buscamos sempre construir uma fé de acordo com os nossos desejos humanos. Só que a nossa fé não está atrelada àquilo que nós almejamos, mas a uma promessa. Uma promessa que nos foi deixada há 2000 anos atrás. Uma promessa que habitou em carne humana. Uma promessa que há de se cumprir. Nossa esperança não está no que nossos olhos contemplam, mas sim naquilo que foi cravado em nosso coração. A vida eterna que emana daquele que nos chamou da morte para a vida. Que nós possamos depositar nossa esperança única e suficientemente em Cristo Jesus. Nós estamos todos os dias aqui meditando nas Sagradas Escrituras. Nós terminaremos, né? O sexto símbolo de fé. Para mim, um dos mais impactantes. A Confissão de Fé de Guanabara, escrita em 1558. Uma confissão do qual retrata com maestria a essência, a coluna cervical do Evangelho, do que as Sagradas Escrituras apontam. Homens anônimos que morreram glorificando o nome do Senhor. Não se curvaram diante do que um Estado autoritário queria lhe impor, e sim viveram-se debaixo da soberania de Deus, crendo que somente a sua palavra era autoritativa para suas vidas. Que Deus nos capacite a viver de igual maneira, que Deus nos capacite a glorificarmos o seu santo nome neste tempo que nós temos vivido. Um tempo bem distante, mas que em nada difere, pois ainda temos que resistir contra as ardilosas armas do inimigo. Pessoas dizem crer apenas por conveniência, têm em suas vidas milhares de hábitos que mais se assemelham ao paganismo do que ao cristianismo. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Que nosso destino não seja dessa forma. Clamamos a Deus para que Ele mude os nossos desejos, as nossas inclinações, para que Ele seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado hoje e eternamente. Que você e eu possamos continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, não para arrotarmos conhecimento, mas para que sejamos mais humildes e dependentes deste Deus que tudo fez, que tudo faz e que tudo fará. A nossa salvação está segura, porque não está nas nossas mãos. Aquele que disse haja luz, que disse haja cruz, decidiu nos amar. E nossa segurança repousa nisso. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Bom dia a todos, que vocês possam ser iluminados pelo Divino Espírito Santo para a compreensão do que as Sagradas Escrituras nos dizem, do que a história continua a apontar. Que Cristo seja sempre nosso alvo. Terminamos hoje, então, essa confissão, a mais curta, a mais impactante, devido a todo esse cenário. Não que as outras não sejam. Lembram-se que a Confissão de Fé belga de 1561, Guido de Bresse, também foi martirizado. Contudo, estava ainda em uma situação um pouco diferente. A confissão já é bem mais abrangente, e essa já tem toda aquela questão que estava no nosso território,
que retrata ali particularidades da nossa terra. Nós vemos todas as atrocidades que foram feitas por conta de uma imposição de fé, por conta de uma autoridade exacerbada. Que nós possamos meditar bastante acerca dessas coisas, olharmos para a história para que nossos erros não se repitam. Lembre-se que nas Sagradas Escrituras nós vemos os erros sendo repetidos constantemente. Pais, filhos, netos, bisnetos, todos presos aos mesmos erros. Que nós possamos ser obedientes e nos desprendermos de todas as atitudes do passado, de nossos entes familiares, ainda que aparentavam ser devotos, que nós possamos ser devotos única e exclusivamente a uma palavra, sabendo que essa palavra que vai guiar nossas vidas. Imagina que esses homens morreram negando aquilo que todos estavam fazendo. Todos estavam fazendo, todos viviam daquela forma. Eles eram praticamente solitários dentro desse solo que nós pisamos. Eles foram os primeiros protestantes a pisarem neste solo e defenderem a sua fé. Nós não temos defendido a nossa fé, nós sequer conversamos com amigos sobre a nossa fé porque nós temos medo de perder a amizade. Em uma vida que dura 80 anos, se durar 80 anos, enquanto nós não nos importamos de perdermos essa vida para a eternidade. Nós olhamos apenas para o plano terreno e esquecemos que essa vida é uma mera passagem, que essa vida é um sopro. Que nós possamos continuar a clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos ao que diz o nosso último artigo. Nossa, eu mexi ontem no iPad, eu não sei onde eu coloquei agora a confissão de fé de Guanabara. Deixa eu ver. Essa aqui não é. Será que é essa? Tem um monte de confissão aberta aqui, achei. Então vamos, exatamente, Mari, é isso mesmo, somos Pedro o tempo inteiro, e Deus é Deus o tempo todo, olhando para nós com um olhar misericordioso, e quando os olhos dele nos encontram, nós nos arrependemos. Que Cristo possa estar nas mínimas coisas das nossas vidas para vermos o quanto somos miseráveis. Mais um dia. Artigo de número 17, último artigo. Diz assim: quanto aos mortos, São Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos proíbe entristecer-nos por eles, por isso convém aos pagãos. Porque isso convém aos pagãos, que não têm esperança alguma de ressuscitar. O apóstolo não manda nem ensina a orar por eles, o que não teria esquecido se fosse conveniente. Santo Agostinho, sobre o Salmo 48, diz que o espírito dos mortos recebem conforme o que tiveram feito durante a vida. Que se nada fizeram estando vivos, nada recebem estando mortos. Olha que interessante. Aborda a questão agora acerca, que já estava abordando ontem, mas dessa intercessão por mortos. Pensa que essa prática se tornou comum até mesmo no meio evangélico, tá? No meio evangélico. No meio evangélico não, no meio protestante, vamos colocar dessa forma. Se bem que eu também não considero muito evangélico protestante. É um longo assunto sobre isso, tá? Mas imagina que os mortos
já possuem o seu fim decretado. A nossa esperança está na vida, não na morte. Na vida que emana de Cristo Jesus. Como bem está escrito aqui por Santo Agostinho, que se nada fizeram estando vivos, nada recebem estando mortos. Nós temos uma vida, uma chance e uma esperança. Muitas pessoas olham, se deparam com a morte e ficam completamente consternados com isso, né? A morte realmente é uma grande perda. É uma grande perda. É uma grande perda. Mas ela é um grande ganho. Porque somente em vida que podemos ganhar Cristo. Ganhar, tá? Talvez o ganhar que você coloque na sua cabeça é você fazer algo para ganhar. Não há nada que você possa fazer para ganhar Cristo. Este ganhar está atrelado a uma graça imerecida. A graça sempre é imerecida. A graça é um presente divino. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos amar. Nós nos curvamos diante dele, nós agradecemos a ele por tamanha misericórdia. Por isso que enquanto tem vida, nós temos esperança. Por isso que nós sacrificamos as nossas vidas. Nossa vida é um altar onde o sacrifício é real. Nós sacrificamos coisas que nós gostamos, por coisas que nós olhamos e temos esperança. Que nós, de certa forma, passamos a amar aquilo que nós não amávamos. Nossos sacrifícios diários não são meras boas obras, mas são marcas de pessoas que morreram para si mesmas. E agora não mais são guiados pelos seus instintos humanos. O instinto humano é se lamentar diante de uma perda. O instinto divino, quando nós somos transformados, é glorificar a Deus diante das perdas. Sabendo que não há lugar melhor para estar do que ao lado do Senhor, para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Para aqueles que morrem negando a Cristo Jesus, o fim é lamentável. E nós também não nos orgulhamos disso. Nós também choramos as suas mortes. Nós também nos lamentamos, mas na morte de um cristão, ainda que contraditório, nós temos júbilos de alegria, porque ele está no melhor lugar que poderia estar. Ele vê aquilo que nossos olhos só poderão ver após essa breve passagem que nós temos aqui. Ali a morte não dói, a morte não é sentida, a morte é a vida. Isso é incompreensível para uma mente carnal, mas para a mente que foi despertada, esse é o dia mais esperado. O dia mais esperado. Imagina de tudo aquilo que nós falamos, nós poderemos contemplar. Mas muitos não olham dessa forma. Muitos estão esperando apenas o Cristo que veio e não satisfez o desejo daqueles que o esperavam. Porque eles esperavam apenas uma redenção física e não uma redenção espiritual. Não que ele não nos redime fisicamente, mas não é só fisicamente, só nas coisas materiais. Nós esperamos essa redenção integral que é desfrutada somente após essa vida. Estes homens sabiam que as suas vidas estavam por um fio, e eles não olhavam para o medo da morte, para as incertezas do que muitos achavam que estava por vir, porque para eles não era uma incerteza, era mais pura realidade. A realidade que os olhos deles contemplariam o maior espetáculo que os olhos podem ver. Eu lembrei agora de uma mulher que chama Fanny Crosby. Depois pesquisem sobre ela. Muitas vezes eu me lembro dela e gosto de mencionar. Ela era cega.
ela compôs uma série de hinos que glorificam a Deus. As pessoas ficavam indignadas, os incrédulos ficavam indignados. Como uma pessoa que não consegue nem ver os raios do sol, ver a beleza das plantas, ver um sorriso de uma criança, consegue louvar tanto um Deus que está distante, que se esqueceu aparentemente dela, que fez com que ela nascesse cega. Essa é a fala dos ignorantes. Uma certa vez perguntaram a ela o porquê disso, o porquê ela vivia dessa forma. Perguntaram se ela tivesse uma outra oportunidade. Ela queria nascer com os olhos, vendo, enxergando todas essas maravilhas que nossos olhos podem contemplar. Ela sabiamente responde algo que transcende, que só pode ter sido Deus capacitando aquela mulher a enxergar essa realidade. Enxergar não é enxergar com os olhos, mas enxergar com os olhos da alma. Ela disse: se eu tivesse outra oportunidade, eu também nasceria cega. Porque eu tenho certeza que a primeira coisa que meus olhos poderão contemplar será a face do meu Criador. A primeira coisa que os olhos dela contemplaram foi a face do Criador. E nós olhamos apenas para nós. Nós olhamos apenas para a nossa situação. Nós olhamos apenas para os nossos problemas. Nós olhamos apenas para a nossa realidade. Quando na verdade nós deveríamos olhar primeiramente para Cristo. E unicamente para Cristo. E mantermos os nossos olhos fixos neles. A morte não é um problema para aquele que é crente. A morte é a solução de tudo. Não que almejamos morrer, porque a morte e a vida está na mão do nosso Senhor. Mas nós não tememos a morte. Nós a esperamos. Ansiosamente, como uma criança espera seu pai chegar do trabalho, como nós esperamos a pessoa amada quando ela saiu e faz tempo que ela não volta. Será que nós de fato vivemos o cristianismo? Será que nossos olhos estão mais presos nas mãos de Jesus ou nos seus pés? Nós estamos olhando para quem? Para aquilo que Cristo pode nos dar? Ou naquilo que Ele é? Talvez por não vivermos este tempo que esses homens viveram, nós não tenhamos esse tipo de reflexão. Nossas dores são boletos vencendo, gorduras em nossas barrigas, meu padrão de beleza que não chega
aos pés do meu vizinho que reflete no Instagram a beleza, a felicidade do qual não existe realmente na vida dele. A pele da outra pessoa que tem 5 filtros para ficar daquele jeito, e nós estamos buscando isso. Nós nos esquecemos de olhar para a eternidade. Somente mediante as dificuldades que nós nos voltamos para a eternidade. Somente diante da morte que nós nos voltamos para a eternidade. Mas num piscar de olhos tudo já passa. As coisas voltam ao normal e continuamos a andar cegos, tateando. Lembre-se que quando eles estavam escrevendo essas coisas, eles estavam contrariando tudo aquilo que viviam na época e continuam a viver ainda, tá? Essa confissão visava se posicionar contra um estado intermediário da alma, que é chamado de purgatório, a indulgências, que era a compra de... como se você pudesse comprar a alma daqueles que já se foram. Mas as nossas indulgências são modernas, nós queremos comprar a nossa própria alma. Nós imaginamos que se muito dermos, Deus nos retribuirá. Não que Ele não nos retribua, porque tudo pertence a Ele, mas Ele retribui aquele que dá com generosidade e aquele que Ele mesmo toca no coração. Mas a indulgência que nós estamos falando aqui de pessoas imaginando que compram a sua salvação por intermédio daquilo que ofertam. Quantos não imaginam isso? Nós imaginamos que as indulgências hoje nós podemos comprar Deus frequentando um culto, servindo a Deus. A única forma de sermos salvos é crendo. Por isso que nós clamamos a Ele que Ele nos dê a capacidade de crer. Ele nos dê a fé. A fé que é o meio que nos une a Ele. Porque nada podemos fazer. Não há um bom comportamento, não há um lugar, não há um intelecto que possa fazer isso. É uma obra sobrenatural de Deus. Esse artigo final, ele refuta todas essas rezas pelos mortos. Nós olhamos apenas para Cristo e clamamos a Ele. Nós nos perguntamos sim o porquê da morte. Mas nós temos a doce resposta. Que Ele venceu a morte. Nós não estabelecemos um dia para orar pelos mortos. Aquelas missas de 7º dia eles estavam refutando. E ainda assim, hoje ainda ocorre. Pessoas deixam que o memorial da morte seja cravado no seu coração. Embora a morte seja marcante, em vez de comemorarmos a cada dia que essa pessoa viu o Senhor, nós olhamos para aquilo que falta. Esse é o ser humano. Olha para o que falta e esquece de agradecer por tudo aquilo que Ele já nos deu. As nossas marcas. Somos marcados pelas necessidades humanas, caídas, mas que as marcas daquele que nasceu de novo se façam presentes em nós, não porque merecemos, mas por misericórdia de Deus. A intercessão dos mortos é impossível que socorra. Por isso que nós valorizamos essa vida. Ainda que aparentemente insignificante, correndo atrás de vento, como Salomão diz, nós valorizamos. Porque nossos olhos foram abertos. Nosso coração foi transformado. Eu gostaria de ler
o que está escrito em Tessalonicenses capítulo 4, primeira, deixa eu abrir aqui. Do verso 13 em diante, olha como diz: agora, irmãos, não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Ele estava falando, Paulo estava falando, fazendo essa dicotomia, esse paralelo entre os que creem e os que não creem. Os que não creem não têm esperança. O verso 14: porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Assim está no nosso credo, na base daquilo que nós cremos. Cremos na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na sua segunda vinda, na ressurreição, na remissão dos pecados. Tudo isso deveria estar enraizado em nós, mas nós não temos olhado para isso. Nós temos olhado para aquilo que Deus pode nos oferecer nessa vida. Um carro novo, filhos saudáveis, boas escolas, bons empregos. E Deus fica para o segundo plano. Continua a dizer, verso 15: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles. Nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Olha que interessante. As pessoas olham, incrédulos, dizem: vocês estão com uma esperança que há 2000 anos não ocorre. E eles se enganam, porque Cristo volta todos os dias. Todos os dias ele vem para alguém. Todos os dias há o seu retorno. A nossa esperança não está nessa vida. Nossa esperança está na eternidade. E nós cremos que ele voltará, nós cremos na sua segunda vinda, mas nós cremos que todos os dias muitos se achegam até ele. Paulo aqui, ele manifestava a sua esperança de nem mesmo morrer. Olha como ele diz, prestem bem atenção no verso 17. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Ele estava olhando para a sua realidade e acreditando que Cristo estaria prestes a voltar. Isso nos faz viver uma vida completamente diferente. Nós não olhamos mais que Cristo voltará. Nós não olhamos que Cristo voltará hoje, daqui 10 minutos. A volta pode ser a nossa ida. Porque se ao sairmos de casa, nossa vida for ceifada, ele voltou para nós. Ou nós voltamos para ele. Mas para aqueles que não creem, para onde eles vão?
A nossa esperança está nele. Nossa esperança está única e exclusivamente nele. Nossa esperança deveria estar na sua volta iminente. Se você tivesse mais uma semana de vida, como você viveria? É sua última semana de vida. Como você viveria? Seria fazer as coisas de maneira diferente? Eu sei que sim. Mas para aquele que nasceu de novo, ele continuaria a viver a sua vida do jeito que tem vivido. Porque ele já vive sabendo que nós não temos a certeza do amanhã. E nós vivemos todos os dias para a glória de Deus. Não espere uma notícia dessa. Viva agora para a vida, para a honra e glória de Deus. Continua dizendo o artigo e terminando no seu fechamento. Esta é a resposta que damos aos artigos por vós enviados. Imagina que tinham os artigos e eles estavam respondendo, como muitas vezes eu já ressaltei. Segundo a medida e porção da fé de que Deus nos deu. Eles não arrogavam a eles capacidades sobrenaturais. Eles rendiam glórias a Deus por tudo que Ele havia feito na vida deles. Suplicando que lhe praza fazer que em nós não seja morta, antes produza frutos dignos de seus filhos, e assim fazendo-nos crescer e perseverar nela. Lhe rendamos graças e louvores para sempre. Assim seja. Essas foram as últimas palavras escritas por estes homens. Quais serão as nossas últimas palavras? Quais serão nossos últimos escritos? Jean du Bordel, Mathieu Verneuil, Pierre Bourdon, André Lafont. Todos descansam no Senhor. E a nossa fé é isso. Que nós possamos viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, que Ele também nos capacite. Vamos entrar agora no livro de Abacuque, 35 de 66. Ele escreveu para o reino de Judá, aproximadamente 650 a 630. Ele já tinha se deparado com aquela realidade, a realidade do exílio babilônico estava muito clara ali diante do seu conhecimento. Algumas pessoas datam de maneira diferente, tá? E ele faz algumas perguntas que são bem interessantes, do qual eu gostaria de ler. Ele questiona algumas questões, do qual nós também questionamos. Os temas principais aqui vai tratar sobre a invasão de Judá pelos caldeus que são os babilônicos, tá? E a promessa de que o justo viverá pela fé. Que o justo viverá pela fé. Eu vou falar já acerca da divisão. O primeiro capítulo vai trazer o encargo, porque prosperam os ímpios, essas perguntas são feitas. O capítulo 2, a visão, o castigo para os ímpios virá, porém, enquanto isso não acontece, os justos devem viver pela fé. O capítulo 3, a oração, por avivamento e misericórdia. Ali tem outra divisão também, capítulo 1 e 2, o diálogo entre Abacuque e Deus. Capítulo 1, do verso 2 ao 4, a primeira queixa de Abacuque, no
no primeiro capítulo, do 5 ao 11, a primeira resposta de Deus. Capítulo 1, verso 12 a 17, a segunda queixa de Abacuque. No capítulo 2, 1 ao 20, a segunda resposta de Deus. Do capítulo 3, a oração de fé de Abacuque, capítulo esse dividido do verso 1 ao 3, o louvor pela pessoa de Deus. Do 4 a 16, o louvor pelo poder de Deus. E o 17 ao 19, o louvor pela providência de Deus. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui como ele retrata essas queixas. Essa angústia e o silêncio. As institutas da religião cristã, as institutas, quando foram escritas por João Calvino, ele também utilizou Abacuque, não, escrevendo algumas partes ali, utilizando esse marco, né, essas palavras que estão aqui. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Essa indignação que o homem sente. Nós sentimos essa indignação quando nós nos deparamos com a realidade do mundo. A nossa carne que olha a nossa miséria, mas nós não olhamos para quem nós somos. Nós não olhamos que somos miseráveis, pecadores, que carecemos deste Deus santo e misericordioso. E Deus, por intermédio da sua palavra, nos traz as respostas perfeitas. As respostas que nós jamais conseguiríamos formulá-las. Do verso 5 em diante, essa resposta do Senhor, a primeira resposta, olha o que diz. Observe as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhe contasse. Estou levando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Ainda assim, o povo ímpio é utilizado como instrumento de Deus, como juízo para aqueles que Deus havia chamados, mas eles não viveram conforme o seu chamado. Ele diz acerca desse juízo iminente. Daí vai vir a segunda queixa, onde diz no verso 2: O Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados, mas tu és puro, não suporta ver o mal, a opressão, permanecerá indiferente diante desses traiçoeiros. A resposta é no capítulo 2. Então o Senhor disse: escreva minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade. O justo viverá pela fé. Isso daqui que também está escrito em Romanos, em outras passagens. Isso que foi a causa da reforma, não a causa da reforma, mas o que impactou o coração de Lutero, que fixou as 95 teses, e dessa forma nós hoje podemos ter uma Bíblia em mãos, clamarmos ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine. Hoje nós temos liberdade de crer e confiarmos nessa palavra, e termos acesso àquilo que antes era privilégio de poucos. Lembre-se que antes, em 1500, foram proibidos até imprimirem Bíblias, livros eram queimados, e hoje nós temos um livre acesso. Então valorize isso. Leia as Sagradas Escrituras. Se você está aqui e você não leu as Sagradas Escrituras, você se diz cristão, honre o nome que você diz carregar. Conheça o Deus que você diz servir. Porque senão
tratará simplesmente de um Deus que é segundo as suas próprias conveniências. Continua a dizer, verso 9, que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam o seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, as vigas do telhado também se queixam. Verso 15, que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros. Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. No verso 18 ele diz, de que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou uma imagem de metal, que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Capítulo 3, a oração. Verso 2, ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos a trazer como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Ele relembra, foi com ira, Senhor, que feristes os rios e dividistes o mar, estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas, pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas e dividistes a terra com os rios. Os montes viram e estremeram, as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e se levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhavam, voavam e tua lança reluzente faiscava. Verso 17, ou melhor, 13, saíste para resgatar seu povo, para libertar teus ungidos, esmagastes a cabeça dos perversos e descobristes até os ossos. Verso 16, caminhando para o fim, estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Assim termina este livro de Abacuque. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Que a sua confiança esteja única e exclusivamente no Senhor. Até amanhã, se Deus assim permitir. Lembre-se que hoje nós teremos ali um encontro onde nós teremos um bate-papo com o nosso amigo Pastor Passos, que é sargento do BOP. Ele está para se aposentar. Ele vai lá contar um pouquinho da história. Não ficará gravado, será um momento um pouco mais de intimidade que nós teremos. Então, todos que quiserem estar lá presente, vocês poderão ver muitas realidades que talvez estejam obscuras aos seus olhos, escutar o que Deus tem feito no seu meio, e que Ele seja glorificado. Perfeito? Fica aqui meu convite. Não se esqueçam de comentar e compartilhar. Amanhã estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor, se assim Ele permitir. Para cima. Que Deus seja louvado e engrandecido através da sua vida. Fui!